Você já deixou de fazer algo que queria porque ficou imaginando o que os outros pensariam? Não mandou a mensagem, não levantou a mão na reunião, não foi ao evento, não tentou, não pediu, não falou. E a justificativa que você deu para si mesmo foi razoável. Não era o momento certo, não estava preparado, não era necessário. Mas no fundo, você sabe qual era a razão real. O medo do que os outros pensariam de você. Esse medo tem um nome clínico: ansiedade social. E vai muito além da timidez. A ansiedade social é um medo intenso de situações em que a pessoa pode ser observada ou avaliada por outras, como se estivesse sempre em um palco sendo julgada. Esse receio pode surgir em eventos grandes, mas também em momentos comuns, como fazer uma pergunta em sala de aula, conversar com desconhecidos ou atender o telefone. E dinheiro? E em 2026, num mundo onde tudo é público, onde cada postagem pode ser analisada, onde cada fala pode ser gravada e julgada, esse medo está mais presente do que em qualquer outro período da história. Hoje você vai entender de onde vem o medo do julgamento, o que ele faz com sua vida e o que você pode começar a fazer esta noite para quebrar essa prisão invisível, de dentro para fora. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Posto vídeos todos os dias e você não vai querer perder o que vem a seguir. A ansiedade social não é introversão, não é timidez, não é falta de confiança passageira. É um padrão neurológico específico, onde o cérebro trata situações sociais como ameaças de sobrevivência. E isso tem uma origem evolutiva que ajuda a entender por que é tão difícil de controlar pela razão. Durante a maior parte da história humana, a rejeição do grupo era literalmente fatal. Ser expulso da tribo significava morrer, de fome, de frio, de predadores. O cérebro evoluiu para tratar a rejeição social com o mesmo nível de alarme que trata uma ameaça física real. O problema é que em 2026, a rejeição social raramente tem consequências de sobrevivência. Mas o sistema nervoso não sabe disso. Quando você sente que pode ser julgado negativamente, a amígdala dispara, o cortisol sobe, o coração acelera, as mãos suam. É a resposta de luta ou fuga ativada por uma conversa no escritório. A neurociência identificou que pessoas com ansiedade social têm hiperatividade na amígdala, o centro de processamento do medo, e maior ativação do córtex pré-frontal medial quando pensam em como os outros as percebem. O cérebro literalmente processa a informação social com mais intensidade do que o necessário, gerando uma consciência de si mesmo que é exaustiva e paralisante. E aqui está o que mais impacta quando você entende isso. A ansiedade social não é um problema de personalidade. É um padrão de processamento neurológico que pode ser transformado. E o próximo ponto revela como esse padrão se instalou. O medo do julgamento não nasce pronto. Ele é construído através de experiências específicas que ensinam ao sistema nervoso que ser visto é perigoso. A primeira fonte são as experiências de vergonha pública na infância e adolescência. Ser ridicularizado na frente da turma, responder errado e ser alvo de risadas, ser excluído de um grupo, fazer algo embaraçoso que se tornou referência para piadas. O cérebro em desenvolvimento registra essas experiências com alta prioridade e cria uma regra: exposição social é perigosa. A segunda fonte é o ambiente familiar crítico ou superprotetor. Pais que criticavam constantemente o desempenho social dos filhos. Você não sabe se comportar. Que vergonha.
Instalam a crença de que a forma natural de ser é inadequada. Pais superprotetores que impediam a criança de lidar com situações sociais desconfortáveis, por melhor intenção que tivessem, impediram o desenvolvimento da tolerância ao desconforto social. A terceira fonte é a cultura de performance das redes sociais. As redes sociais podem agravar a ansiedade social, especialmente quando envolvem comparação social, cyberbullying ou a pressão para apresentar uma imagem idealizada de si mesmo. A constante exposição a vidas aparentemente perfeitas pode intensificar sentimentos de inadequação em indivíduos vulneráveis. Google Translate. E a quarta fonte, e menos reconhecida, é a evitação como estratégia de alívio. Cada vez que você evita uma situação social que temia, você obtém alívio imediato. E o cérebro aprende que a evitação funciona. O problema é que a evitação impede que o sistema nervoso aprenda que a situação era segura. E o medo cresce em vez de diminuir. O medo do julgamento não apenas cria desconforto em situações sociais. Ele rouba ativamente possibilidades da sua vida, em áreas que você talvez nunca tenha conectado à ansiedade social. Na carreira, você não defende suas ideias em reuniões, não negocia seu salário, não pede a promoção, não apresenta o projeto criativo que poderia mudar sua trajetória. O medo de ser julgado como incapaz, arrogante ou inadequado silencia exatamente as contribuições que poderiam transformar sua vida profissional. Nos relacionamentos, você não expressa suas necessidades genuínas. Não estabelece limites porque teme ser visto como difícil. Não inicia conexões com pessoas novas. Muitas pessoas aprendem ao longo da vida que dizer sim é uma forma de ser aceito e evitar conflitos. O problema é que com o tempo isso pode fazer com que elas deixem de considerar as próprias vontades. Napoleon Hill Oficial. Na criatividade e na expressão pessoal, você não publica o conteúdo, não compartilha o projeto, não mostra o trabalho, não canta, dança, escreve ou cria em público, porque imagina o julgamento dos outros antes mesmo de tentar. E há um custo que raramente é nomeado: o custo da autenticidade. Quando você vive constantemente monitorando como está sendo percebido, você perde acesso a si mesmo. Suas respostas tornam-se performances. Suas conexões ficam superficiais porque você nunca se mostra de verdade. E gradualmente você se distancia de quem você genuinamente é. A abordagem mais eficaz para a ansiedade social, com a maior base de evidências científicas, é a exposição gradual combinada com reestruturação cognitiva. É o coração da terapia cognitivo-comportamental para a ansiedade social. A exposição gradual funciona através de um princípio neurológico fundamental. O sistema nervoso aprende que uma situação é segura apenas através da experiência direta, não através de raciocínio, não através de autoconvencimento, através de fazer a coisa que temia e descobrir que sobreviveu. Mas não de forma abrupta, de forma gradual, começando pelas situações que geram menos ansiedade e progredindo para as mais desafiadoras. Superar bloqueios sociais não significa nunca mais sentir nervosismo, e sim aprender a agir mesmo com algum desconforto. Algumas estratégias práticas incluem começar por contatos simples como cumprimentar vizinhos ou trocar poucas palavras com atendentes, estabelecer metas realistas como iniciar uma conversa breve por dia. E dinheiro. A reestruturação cognitiva trabalha nas crenças que alimentam o medo. A crença central da ansiedade social é geralmente alguma variação de: se eu cometer um erro social, as consequências serão catastróficas e permanentes.
A reestruturação examina essa crença com evidências reais. Quantas vezes você viu alguém cometer um erro social e esse erro definiu permanentemente como todos o veem? Raramente ou nunca, porque as pessoas estão muito mais focadas em si mesmas do que em você. Esse fenômeno tem um nome: o efeito holofote. A tendência de superestimar quanto os outros estão notando e avaliando seu comportamento. Pesquisas mostram consistentemente que as pessoas notam muito menos do que você imagina e esquecem ainda mais rápido. A noite é o momento ideal para começar esse trabalho, porque é quando você tem quietude para examinar os padrões que o dia não permite ver. Aqui estão 3 práticas para começar hoje à noite. A primeira é o exame de evidências. Pense em uma situação social recente que gerou ansiedade. Agora responda honestamente. O que você previu que aconteceria? O que realmente aconteceu? Na maioria dos casos você vai descobrir uma lacuna enorme entre o que temeu e o que ocorreu. Essa lacuna, registrada por escrito, é a evidência que começa a reprogramar a crença catastrófica. A segunda é a lista de exposição gradual. Identifique 5 situações sociais que evita, da menos assustadora para a mais assustadora. Essa semana, apenas a primeira, a menos assustadora. Não para se curar, para provar ao sistema nervoso que você pode sobreviver ao desconforto. A terceira é a inversão da perspectiva. Pense nas pessoas que você admira. Agora lembre de um momento em que cada uma delas cometeu um erro social ou fez algo embaraçoso. Isso mudou o que você pensa delas? Provavelmente não. Ou só marginalmente. Isso é exatamente o que as pessoas fazem com você. Elas te veem muito mais integralmente do que você teme. E há uma prática final, talvez a mais poderosa de todas. Comece a se perguntar antes de evitar uma situação, não o que as pessoas vão pensar, mas quem eu quero ser nesse momento. Essa mudança de pergunta transfere o foco de avaliação externa para valores internos. E é o coração de uma vida vivida a partir de dentro para fora. O medo do julgamento não vai embora completamente. Ninguém elimina esse medo, porque ele é parte da neurobiologia humana. O que muda, com prática consistente, é a relação que você tem com ele. Em vez de um medo que para você, ele se torna um sinal que você aprende a reconhecer e a atravessar. As pessoas que mais admira não são as que não sentem medo social. São as que sentem e agem mesmo assim, que falam mesmo com a voz tremendo, que compartilham mesmo com o coração acelerado, que se mostram mesmo sabendo que podem ser julgadas. Coragem não é ausência de medo, é a decisão de que aquilo que você quer, ou quer ser, vale mais do que o conforto de evitar o julgamento. E aqui está a verdade que a ansiedade social nunca te conta. A maioria das pessoas está tão focada em como elas próprias estão sendo percebidas, que mal notam você. O palco que você imagina existir, na maioria das situações, não existe. As pessoas estão no palco delas. Você tem permissão para parar de se esconder, para falar mesmo sem ter a resposta perfeita, para aparecer mesmo sem estar pronto, para ser visto, imperfeito, real, humano. Me conta nos comentários, qual situação social você mais evita por medo do julgamento? Nomear é o primeiro passo para atravessar. Novo vídeo amanhã às 12 horas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder. Porque continuamos essa jornada de reprogramação mental de dentro para fora.